Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez tomando um cafezinho aqui na Eju, o nosso podcast quinzenal. E hoje eu trouxe para conversar aqui com a gente o Dr. Eric Cavalcante Linhares Lima. Tudo bom, Dr. Eric? Tudo bem, obrigado. Tudo bom? Como é que o senhor gosta de ser chamado? Eric, o Eric Linhares. Eric? Posso chamar Eric mesmo? Pode. Não precisa do doutor na frente? Não precisa do doutor não, que eu não sou médico. Para quem não sabe, gente, doutor é como se fosse algo bem carinhoso aqui, de respeito, né? Que nós servidores usamos aqui com os magistrados, né? A gente sabe que doutor é quem... Na verdade, o senhor é doutor, né? Eu tenho doutorado. Não, então o senhor é doutor, tem doutorado. Não, me chama de Eric mesmo. Olha só que beleza, gente. Pois é, doutor Eric, é um prazer muito grande lhe receber aqui no nosso podcast, viu? A gente está com essa proposta agora de conversar com as pessoas mesmo, né? Para aproximar a Eju do nosso público, né? Que são nossos servidores, colaboradores, estagiários, magistrados. E esse bate-papo termina aproximando bastante, né? Porque a gente sai um pouco daquele clima de formalidade, né? Principalmente quando a gente recebe um magistrado, que a gente já fica assim com aquela formalidade, né? Doutor para cá, doutor para lá, excelência, né? E aí a gente tem uma curiosidade de saber um pouco mais de como é a vida, né, dos magistrados, né? Fora daqui, não só aqui, aqui também, né? Expectativas, sonhos. Então eu queria que o senhor falasse pra gente um pouquinho como é que era a sua infância, assim, só pra gente ter esse gostinho, assim, de entrar um pouco na sua vida. Eu nasci em Manaus, minha mãe é amazonense, filha de cearense com português. Meu pai é cearense, de Sobral. Olha que beleza, nordestino. Nordestino. Aí se conheceram em Manaus, meu pai era gerente das Pernambucanas, aí casaram, foram para o interior do Ceará e da Paraíba. E lá nasceu meu irmão, eu sou filho do meio. Ele é paraibano? Meu irmão é paraibano, de Cajazeiras. Ó, conterrâneo, eu sou paraibana, de João Pessoa. É, de Cajazeiras. Aí o pai e a mãe, eles voltaram, ficaram em Parintins, onde eu fui feito. Aí minha mãe me levou para nascer em Manaus. Voltamos para Parintins, onde fiquei até uns 4 anos. Aí de lá o pai foi novamente transferido, nós viemos para Boa Vista. Olha, já aí passou. Eu fiquei aqui até uns 7 anos, 8. Aí eu fui alfabetizado aqui. Pois é. Eu aprendi a andar de bicicleta aqui, os melhores anos da infância. Ficou até quantos anos? 7, 8 anos mais ou menos, acho que até 8. Aí novamente transferido para Porto Velho, aí fiquei lá até 11 anos, aí nós fomos para Manaus. Chegamos em Manaus no Natal de 79, se eu não me engano. Aí fiquei em Manaus até terminar o ensino médio, fiz a faculdade lá de Direito também. Quando eu me formei, eu passei num concurso para Justiça Federal, acho que era técnico judiciário TRF1, isso faz tempo. Já começou a entrar na judiciário faculdade, aí, né? Na faculdade eu passei para técnico Tesouro Nacional, era um concurso super concorrido. Nossa! Trabalhei lá durante um tempo. Antes eu tinha trabalhado também, passei num concurso, acho que era assistente técnico do Instituto de Terra do Amazonas, que era uma autarquia. Também trabalhei lá um tempo, aí depois fui para a Receita como técnico do Tesouro. Aí eu me formei, passei nesse da Justiça Federal, fiquei lá pouco tempo. Aí eu passei também para procurador do Estado em Rondônia, aí fiquei lá um tempinho, depois promotor de Justiça no Acre. Aí passei procurador do Estado no Amazonas, aí voltei para Manaus. Nossa, gente, eu tô beijo aqui com essa história de concurso aqui. O homem passava em tudo, saía derrotando a concorrência geral. Quanto mais estuda, mais sorte tem, né? O pessoal pergunta, gente, qual é o segredo de passar no né? concurso? É Fiquei até com vergonha agora, olha. Nada. E como era assim sua vida de estudo, assim, na infância? Na infância, quando estava aqui em Porto Velho, eu andava muito de bicicleta, né? Fazia tarefa e saía para passear de bicicleta. Ia pra rua mesmo, Ia brincar. Pra rua. Andava muito de bicicleta. Era tranquilo, né? Aqui, né? Era. Bem tranquilo, as crianças podiam aproveitar bastante, né? E quando foi assim que você começou mesmo a focar assim, dizer, não, eu quero estudar? Não, mais ou menos 6ª, 7ª série que foi? Tinha que o negócio começa a pegar, né? Aí começa a pensar em faculdade, tem que fazer e tal. Eu ia fazer economia, aí minha mãe falou, não, meu filho, faça direito que tem mais oportunidade. Isso, e ela acertou em cheio, né? Direito teve bastante oportunidade na sua vida, né? Passou em vários concursos, né? Tem um currículo aí bem amplo de experiência profissional, inclusive já antes no judiciário, né? E qual é a dica que você dá, assim, para quem está começando agora, que gostaria de fazer concurso, focar nessa área do concurso?
bota para estudar. Estudar de manhã, de tarde, de noite. Em casa Se não mesmo? tem tempo, faz prova. Eu sempre fiz uma parte teórica e muita prova. Eu tô com 2 irmãos agora nessa fase aí de concurso, né? Acordaram agora, fazem faculdade e estão vendo a necessidade de trabalhar, né? Porque pai não é rico, mãe não é rica, né? E estão sentindo já essa necessidade de comprar as coisinhas para eles. Eu trabalhava e estudava, eu sempre fiz muita prova, porque eu não tinha muito tempo para estudar. Então eu montei uma metodologia de estudo e fui seguindo. Aí, por exemplo, eu acordava de manhã, meia hora mais cedo, fazia 20 questões. Porque você é que nem corrida, você tem que treinar a mente você tem que manter, porque o perfil da gente de rendimento sobe, começo da prova, depois cai, que é a concentração, né? Desse então, jeito. quanto mais prova você faz, é que nem corrida, mais tempo você consegue manter num perfil alto. Olha aí. Então, eu fazia muita prova e rápido. Aí, Vinícius, Yasmin, presta atenção, viu? Quero vocês concursarem esse ano. Olha a dica aqui, ó, do juiz aqui, ó. Bora lá, viu? Manda ver. Isso, e lia livros diferentes, porque perguntar o que é obrigação, todo mundo vai responder a mesma coisa. Então, você tem que colocar para dissertativo alguma coisa diferente para dar certo, né? Nossa, olha que dicas preciosas aí para a garotada. Aí, os estagiários aqui do nosso tribunal, presta atenção aí, tá todo mundo querendo passar em concurso, né? Do MP, é concurso de IBAMA que teve recente, é concurso de TJ se tiver, né? Que a gente não sabe quando é que vai ter, mas um dia vai ter. Então já presta atenção aqui no exemplo aqui, viu? Pessoa estudiosa, né? Que venceu na vida, magistrado. A gente sabe que não é fácil, por isso que a gente faz tanta questão de trazer magistrado aqui, porque tem essas histórias, né, que incentivam bastante a juventude e até a gente também, se quiser voltar a fazer concurso, né? A gente cria coragem de novo, começa a estudar, arregaça as mangas de novo, né? Tô bem enferrujado, mas... Me diga uma coisa, você me falou de muitas conquistas na sua vida, né? De concurso, uma vida, né, que conseguiu bastante coisa, né? Chegou à magistratura. É um grande exemplo assim para todos nós, né? Para toda a sociedade. Obrigado. Mas você teve assim, em algum momento da sua vida, alguma dificuldade no decorrer dessa vida profissional, assim, nessa escalada, né? Não, tem concurso que a gente faz que não passa, às vezes acha que não vai dar certo. É sempre insistir e seguir em frente, né? Caiu, levanta. Não pode se deixar abater, né? Não, mas teve algum que você reprovou? Não, teve. Às vezes eu fiz prova errada. Nunca cometi um erro, que eu não converso com ninguém sobre prova. Uma vez eu fiz uma prova, aí o pessoal falou, não, estava errado. Eu falei, puxa vida, me lasquei. Errei a prova. Eu tinha passado com uma nota super boa. E eu fui fazer a segunda etapa super displicente. Não tinha tido a nota, que as notas saíram depois. Tem concurso que não passa também. Um dos mais difíceis que eu fiz, assim, por incrível que pareça, foi de técnico do Tesouro Nacional, esse TTN. Na faculdade tinha umas 300 e poucas pessoas que fizeram, passaram só 3. Nossa. É porque ele tinha que fechar por ponto e por matéria. Tinha que fazer, eu acho, 50% de cada matéria e 60% no total. Então, a forma de abordar a prova era diferente, né? Então, muitas vezes a pessoa se preocupa em fazer a prova toda, eu me preocupava em fechar matéria por matéria. Até então, isso tem que ver, né? Tem que ler bem o edital, né? Tem que ler o edital. Para ver o que é que ele vai te desclassificar. Porque senão, às vezes, você faz uma nota geral bem alta, mas uma disciplina que você zera, sei lá, ou não alcança, né? Porque muitas provas a gente faz, uma prova de múltipla escolha 100 questões, você tem que fechar uma média nas 100 questões. E não matéria por matéria, quando é assim é muito desgastante. Pelo menos para mim, né? E no tribunal, como é que foi seu ingresso aqui na magistratura? Quando foi? Eu estava procurador no estado do Amazonas há 5 anos. Gostava do que fazia, só que eu comecei a ler uns livros sobre juizados especiais para me reciclar. Aí, que sistema bacana, né? 9.099, que é a lei de 95. Que sistema bacana. Tinha casado em 99, aí abri o concurso aqui em 2000, se eu não me engano. Aí eu liguei para um amigo meu daqui, o Paulo César, que tinha trabalhado aqui, né? Ele conhecia. Aí o Paulo, cara, parece que tem vaga para juizado lá. Aí, se tiver vaga para juizado em Boa Vista, acho que eu vou. E era assim feito separado ou não? Você passava geral e depois pedia para ir para as varas, como é? Não, porque normalmente depende da classificação, né? Entendi. Então, por exemplo, já era como é hoje. Tinham 3 vagas aqui em Boa Vista e o resto era no interior, depois ficava como substituto. Aí eu fiz, passei bem colocado e sobrou o juizado que eu queria. Peguei o segundo juizado legal. Especial. Olha aí, gente, ainda ficou bem colocado para pegar o juizado que ele queria. E eu vi que você passou também uma temporada na comarca do interior, né? Antes. Passei em Mucajaí. Fiquei acumulando Mucajaí com o segundo juizado.
Aí, depois de alguns meses, eu titularizei em Mucajaí e depois no juizado, que era onde eu queria. Fiquei 10 anos no segundo juizado. Aí eu saí de lá para a justiça itinerante. Mas sempre mantendo na cabeça o sistema informal de acesso à justiça, né? Entendi. Porque eu acho super bacana. E como era assim a sua estrutura familiar, assim, para seguir os estudos? Tinha muita condição? Ou as coisas eram mais difíceis? Tinha incentivo dos pais para o estudo? Não, em casa sempre teve incentivo, Sempre? né? Meus pais sempre falaram para estudar, que não tinha nada para deixar para a gente, então... Não tinha herança, né? Não tinha herança, o que tinha era estudo, dedicar e seguir em frente. Aí eu fui para a área jurídica, meu irmão foi para medicina e minha irmã também. Medicina ou jurídica? Não, medicina, Medicina? os dois. Todos os dois são médicos? Todos os dois são médicos. Gente, olha só. Eu fui para a área do direito. Os seus pais, eu acho que ficaram muito orgulhosos, né? Eu acho que sim. 2 médicos e eles moram aonde, seus irmãos? Meu irmão, os dois moram em Manaus. Os 2 em Manaus. É. E ainda seus pais são vivos? Minha mãe está viva, eu perdi meu pai nessa época do Covid. Hoje. Pandemia, foi de Covid. Na pandemia, foi. Todos nós tivemos grandes perdas, né? Às vezes não foi familiares, mas perdemos pessoas próximas, né? Ele é meu melhor amigo e meu herói. Eita, que barra, hein? Isso foi o ano passado? 2021. Foi ano passado, né? Bem recente, né? 23 de janeiro. Tá bem recente, tá no período de luto mesmo, né? Mas Deus sabe o que faz, Deus né? sabe, né? Como nós estávamos comentando aqui nos bastidores do programa, né? Eu acredito assim, na crença de que a gente tem hora para ir, né? Nós não vamos ficar para sempre, né? E ele, lá de cima, é que sabe quando é que a gente cumpriu a nossa missão, né? E seu pai deixou aqui 3 cidadãos nós aqui de bem, né? Formados, todos muito bem encaminhados, né? Trabalhando bem de vida e cumpriu a missão dele, né? Aqui na Terra, né? Que a nossa maior missão é cuidar dos nossos filhos, quando a gente tem filho, né? Quando a gente não tem é outra, né? Sempre tem uma, né? Às vezes a gente não cuida dos nossos filhos, mas cuida dos filhos dos outros, ou cuida de um cachorro, ou cuida de um gato, ou participa de ajuda humanitária, mas todo mundo vem com a missão aqui pra Terra, né? Exatamente. Eu acredito, não sei se você acredita, mas essa é a minha crença. Eu também acredito. E ele sempre fala com a gente, manda sinais, né? A gente olhar, Deus está sempre falando. Exatamente. E eu também acredito que quando a gente termina de cumprir essa missão, a gente vai, não fica mais tanto tempo. Porque vai fazer o que aqui, né? A gente vai e a vida continua, né? Eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas eu prefiro acreditar. Eu também. Porque eu acho muito bom, muito reconfortante, assim, acreditar que eu vou ver de novo as pessoas que eu amo, né? Que já se foram. Voltaire falou, né? Um dos maiores filósofos, ele falou assim, que é difícil imaginar um relógio sem um relojoeiro, né? Agora me diga, qual o sentido da vida se acaba aqui? Qual o sentido de tudo, desse aprendizado, dessa escola aqui que é a vida, né? Qual o sentido de tudo isso assim, se a gente vai simplesmente apagar? Bom, mas crença é crença, e cada pessoa, cada cabeça é um mundo, né? Tem a Pra sua. mim, pra minha saúde mental, é muito bom ter uma crença e acreditar em algo maior, né? Somos dois. E na vida adiante, né? Pois é, gostaria, sim, nós temos aqui, ó, a nossa mesa tá farta, tá? Nós temos frutas, pão de queijo, tá muito bonita, mas o Eric, né, falou pra gente que agora ele não vai poder comer, né? Tá com problema de saúde. Você poderia falar um pouquinho pra gente desse problema de saúde? Todo mundo pensa tranquilo. Em 2020, nós perdemos um colega que gostava muito, o Rodrigo Furlan. O Rodrigo infartou em abril, vai fazer 2 anos agora. E eu fiquei muito chocado com aquilo, fui fazer um check-up, né? Aí no check-up eu descobri um tumor cancerígeno. Aí eu fui me tratar, passei por 408 horas de químio, 5 sessões de rádio e tô indo para a 9ª cirurgia. Mas a grandona mesmo foram de 14 horas. 14 horas, né? Desci para a UTI já 2 vezes. A primeira vez, quando eu cheguei, eu fui fazer uma endoscopia com punção do tumor, peguei septicemia, fui bater na UTI a primeira vez. Chegou bem perto, né? Não, mas chegou, foi tranquilo? Não, tranquilo na assim. Na hora não, né? Agora, né? Você tá lá, você tá ruim, mas olha pro cara do lado aí tá pior, você tá ruim, né? Em algum momento você pensou que morreria? Não, pensei, quando eu peguei o diagnóstico, eu pensei que tinha acabado. Foi? Aí eu fui organizar as coisas para deixar tudo em ordem para minha esposa e ela me insistindo para eu ir embora. Bora para São Paulo, bora para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, passei por uma série de tratamentos, cai, levanta. Quando cheguei, o médico, eles levaram fazer uma tomografia, né? Aí eu fui pro quarto, ele chamou a minha esposa para conversar fora. Eu pensei, você tá falando com ela separada é porque deu ruim, né?
Aí ele falou, olha, começou falando assim para ela, o nosso sistema aqui de imagem é muito bom, um dos melhores do Brasil, na beneficência portuguesa, né? E a gente acaba vendo muitas coisas. Ela assim, aí apareceram uns pontinhos no peritônio, que é a membrana que reveste aqui, sugestivo de metástase. Aí ela tá. E qual é o tratamento? Ele é paliativo. Talvez dure 1 ano. Nossa. Ela não conseguia nem se mexer, coitado, sofreu, foi muito. Oh. Aí ela voltou, foi me contar isso ainda. Aí eu pensei, pô, então vamos organizar as coisas, seguir em frente. Aí o diagnóstico foi melhorando. Eu fiz essa primeira cirurgia que eu baixei na UTI. Aí depois eu fiz uma outra de lavagem do abdômen para ver se tinha metástase, não tinha. Opa, sinal bom, né? Sinal bom, olha. Aí vê se o tumor é operável. Aí vai fazendo, não, o tumor é operável, vai fazer químio. Aí eles fiz uma outra cirurgia, eles colocam um catéter aqui, entra aqui pela jugular e vai até o coração, né? A químio derruba. Nossa, joga para baixo. Todos os sentidos. Mas aí cai e levanta, né? Depois recupera. Sempre mantive a cabeça boa e o coração com fé, né? Aí foram 408 horas de químio. A gente fica com uma bomba de infusão, tipo um celular grandão aqui. Você faz 5, 6 horas de um ciclo, chama de ciclo, né? Aí sai com a bomba de infusão, fica 48 horas. Aí você chega no elevador e o cara olha pra ti de lado. E aí, bicho, tá em qual ciclo? Eita! Aí eu tô no 6º. Eu tô no 8º. Qual o tamanho do teu tumor? Olha assim pro cara, o tumor tem 1,5 cm. Pô, cara, que sorte a tua. É assim, aí você pensa, pô, até não tô tão ruim, né? O cara tá pior do que eu. Tá com metástase aonde? Não tô com metástase, não. Ah, tá. Aí era assim o papo. Nossa, gente. Olha, o pessoal que faz químio ali é tudo guerreiro, sabe? É uma luta, né? Muito grande, né? Pela vida, né? Me lembro uma vez, eu tava esperando ser chamado, tava com a Alessandra, minha esposa, aí passou uma moça super elegante, alta, parecia uma modelo, e do lado atrás vinha uma senhora que parecia ser a mãe dela, assim, velhinha, andando devagar. A gente fica em boxe, lá com a química, eles puxam a cortina. Quando eu saí, ela estava fazendo, quem que estava fazendo era a moça, não era a mãe. Olha, pensou que era a mãe. Eu jurava que era a mãe. Mas a mãe estava acompanhando a moça. Acompanhando a moça. E assim, a gente vê cada coisa ali que só tem a agradecer a Deus pela vida, né? Quando você vê que a sua situação não é pior, tem gente ali que está numa situação ainda bem pior, mas ainda continua ali lutando. Eu acho que isso dá força também, né? Tá, a cirurgia que eu fiz, eu vou para a 9ª cirurgia. 9 cirurgias já. A nona vai ser agora dia 4 de maio. Que eu fiz a operação grandona, aí um dos vasos, que eles fizeram um monte de religação, um dos vasos, a cicatrização foi para dentro, fechou. Aí eu comecei uma série de cirurgias para dilatar isso, para não ter que fazer uma de barriga aberta, né? Entendi. Essa não é de barriga aberta, essa agora? Não, eu fiz a grandona, foi robótica. Robótica? Tudo com robozinho ali? Não, você chega, aí você chega no centro cirúrgico, tenta manter a calma, né? Não sabe nem se vai sair vivo. Aí vê tipo uma aranha, assim, tem umas 6 garras. Ai, meu pai, essa aranha vai me comer vivo. O médico opera de um console. Aí tem uma equipe grande ao redor. Aí eles furam, eu tenho 8 furos aqui na barriga. E você acorda o abdômen desse tamanho. Aí eu pensei, não, eu acordei, aí eu perguntei que dia é hoje. Tal, era o mesmo dia. Eu falei, pô, escapei da cirurgia. Eita. Aí apaga, aí acorda e pergunta se já virou o dia. Até a enfermeira falou, olha, tu paciente estranho você, ficou perguntando várias vezes, já tinha virado o dia, que a minha preocupação era passar o primeiro dia. Se eu passar o primeiro dia... Aí eu vou pro segundo, aí vai. Aí eu comecei a vomitar muito, e colocaram uma sonda nasogástrica. Pensa num negócio ruim. Engoliu em seco, enfia o tubo aqui, quando chegar na garganta engole, aí desce. Aí depois você começa um monte ligado, dreno de morfina na coluna. Nossa, é muito sofrimento, viu? Mas vai passando. Vai passando. Se o dia, eu sempre tenho a máxima, cada dia a sua agonia. Cada Se o dia tá difícil, a gente vai de hora em hora. Se a hora tá difícil, vai de meia em meia hora. Aí vai passando. Olha a técnica. E olha como o tempo demora a passar quando a pessoa tá no sofrimento, né? Vai passando, vai melhorando, depois começa a tirar as coisas, aí vai recuperando. Não sei se eu teria essa força para não Tem, entrar. a força aparece. Aparece, né? Porque eu sou primeiro banho, chegaram 2 enfermeiras, vamos te dar o banho. Eu falei, vamos me levantar. Não, na cama. Eu como? Elas lavam a gente na cama. Passa uns panos molhados? Não, joga água. Passa shampoo na cabeça. Aí, meu Deus, aí vira de lado a gente assim, que não consegue nem se mexer direito, vira do outro. Aí depois troca o lençol. Impressionante a técnica delas. Nossa, né? A equipe toda muito preparada, né? As auxiliares de enfermagem, assim, tirar o chapéu. Aquelas moças são guerreiras. Aí segundo banho foi numa cadeira de rodas. Terceiro também. Aí o quarto já consegui me levantar da cadeira. E só vitória. E assim vai.
Às vezes cai, levanta, mas a vida é assim, né? A vida é assim. Toda a nossa vida é assim, né? Altos e baixos, né? É. Às vezes a gente passa um tempo subindo, depois passa um tempo descendo, depois sobe um pouquinho, desce um pouquinho. E não é regular, né? A operação foi em dezembro, dia 3. Aí no início de janeiro meu pai adoeceu e faleceu. Eita. Aí então tava me recuperando, aí outra pancada. Mas a gente vai levando, né? Vai levando, né? Não tem jeito, né? Aí eu voltei pra cá, eu comecei a trabalhar, eu acho que logo após o recesso, porque faz bem pra cabeça, né? Faz. Pra mim, meu Deus do céu, aqui aí comecei a trabalhar e quando eu vim pra cá, pra Boa Vista, eu voltei, me chamaram pro curso na EJU. Aí eu tinha colocado um fio na barriga, ficava com um fio pra fora, com acesso até o fígado, né? Aí eu vim andando bem devagar, que doía, ardia. Eu tinha feito a operação há pouco tempo, mas eu pensei, eu vou fazer. Aí eu vim, dei o curso, e aí depois fui recuperando. Agora estou numa fase muito boa. Que bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, como está a sua situação, assim, de saúde mesmo hoje, assim? Hoje você está bem, né? Seu psicológico está se sentindo bem, mas tem alguma coisa aí que ainda precise... Você falou que não tem mais o câncer, né? Não, eu tô sem, mas é aquele negócio, né? A gente vai fazer controle de remissão a cada 3 meses. Dá até pesadelo na véspera. Como é esse controle? Você faz tomografia e exame de sangue. Exame de sangue atrás de marcador tumoral e a tomografia para ver se o bicho voltou, né? Aí você faz aqui em Boa Vista? Não, eu faço lá em São Faz Paulo. Lá, tem que ir 3 meses lá, então, fazer. Vou de cada 3 meses, eu vou lá, faço o controle, aí fico uns 4, 5 dias ansioso esperando o resultado. Dá até pesadelo. Dá medo, né? Dá medo, né? Encontrei uma vez, estava dormindo, apareceu o médico no meu sonho. E aí, Eric, já que o bicho voltou, quando é que vai aparecer lá pra gente fazer a químio? Aí eu acordei 2 da manhã. Meu Deus do céu, eu nem dormia mais um negócio desse. Aparece assim, dá cada sonho estranho. Nossa, né? A pessoa convive com essa tensão. Mas assim, dentro dessa rotina aí, eu acredito que se ele não voltar... Esses exames periódicos vão ficando mais Não, até o final do ano é trimestral deste ano. Aí depois passa a ser semestral. Então, minha virada é dezembro desse ano. Pronto, não apareceu nada, aí pronto, aí fica mais tranquilo, né, né? Eu fiquei super feliz há uns em dezembro do ano passado. O oncologista lá de São Paulo me ligou, Eric, olha, tem uma revista que venceu o câncer, você podia dar uma entrevista pra gente? Eles estão fazendo uma matéria, você está me chamando, caso de sucesso, você está me chamando é porque o negócio é bom, que coisa boa, né? Olha, e nós lemos aquele texto, Lohane, compartilharam no nosso grupo, história linda, até me emocionei com aquela história muito linda, tinha a sua história e a história de outra moça lá, né? Muito linda aquela história, ó. É muito bom quando as pessoas, elas conseguem compartilhar isso, né? Porque outros estão passando agora por esse momento de susto, né? Que o senhor passou. É difícil, e se tiver que ir, assim, aceitar a vontade de Deus. Eu me lembro que um amigo me enviou um vídeo, logo que eu cheguei lá, que me ajudou muito. Ele dizia assim que Deus... contando a história de um fazendeiro, né? Que chegou numa fazenda que ele comprou e tinha um pé de uma planta frutífica muito grande e ela não estava dando frutos. Ele fez uma poda profunda, né? Aí ele pensou, assim, a árvore perguntando para ele, por que fizeste isso comigo? Aí ele falava, eu sou o jardineiro, eu sei o que é melhor para você. A mesma coisa é Deus. A mesma coisa é Deus. Deus às vezes está nos podando, porque ele tem algum projeto, ele sabe o que é melhor pra gente, né? Certeza. Então, e você tem filhos? Tenho 3. 3 filhos? A minha preocupação era meus filhos e minha esposa nessa doença. Olha, qual a idade deles hoje? Hoje o mais velho está com 14, a Loísa está com 12 e o pequeno está com 9. Sua missão não terminou ainda não. Não. Tem que terminar de criar esses meninos aí, estão muito novinhos ainda, né? Ainda tenho 4 cachorros, 4 gatos e um coelho. Ô, que missão grande! Cheio de bicho lá, cheio de menino. Essa missão é grande, viu? Porque eu tenho 2 meninos e um gato, só falta morrer de trabalhar. É muito bicho lá em casa, é bicho e criança. Olha que coisa linda, né? E como eles estão lidando assim com o seu problema de saúde? Olha, o Enzo tinha 12 anos e o mais novo tinha 7 na época, Luiz e 10. Foi difícil para eles também, né? O que nos ajudou foi na época da pandemia, eles ficaram em aula online e ficava mais fácil da gente controlar lá de São Paulo. Mas no período da químio, eu ficava meio largado, assim. Ficava uns 2 dias jogado e tinha que aprender a conviver. Tem coisas que eu usava na química que eu não consigo nem ver, nem olhar. Nossa. Por exemplo, enxaguante bucal, que tinha que limpar porque às vezes fere a garganta, né? Aí eu não consigo nem sentir o cheiro. Não usa mais. Nada. Entendo. São as coisas assim. Entendi.
Nossa, muito bonita a sua história, assim, né, de superação, né, um exemplo, assim, para todos nós, né, quando estivermos passando por momentos difíceis na nossa vida, né. Lembra aqui do Eric, né, como ele é uma pessoa de fé, uma pessoa que confia mesmo e que Deus sabe o que é melhor para ele, né. Eu me lembro uma vez eu encontrei, depois que eu tinha feito a operação grandona, eu tenho que ir periodicamente no cardiologista, que a químio ele joga no coração e o coração espalha, né. Eita. Ela entra aqui pela jugular e desce o fio até o coração, eles jogam lá e o coração espalha. Então, periodicamente tem que ir para cardiologista para verificar sobre lesão ao músculo, né? Aí eu estava lá e encontrei uma colega de químio, ela não foi operada porque o caso dela não tinha perspectiva, né? Aí ela, vamos rezar e tal. Aí eu falei assim, que seja feita a sua vontade, se a gente vai ficar bom, que fique bom, se tiver aqui, que vá. Ela olhou assim para mim, não, tem que ficar bom. Ai, meu Deus do céu, ficar bom, pelo amor de Deus, não pense na segunda alternativa, não. Porque tem que ser feita, a gente não pede toda, não, seja feita a sua vontade, não a nossa, depende da vontade dele. de Deus, né? É claro que a gente quer ficar bom, né? Mas aí a gente não sabe, né? A gente não sabe quando é que vai fazer essa passagem. Exatamente. Eu estava dando uma lidinha no seu currículo, né? E vi que o Eric, ele não só é um vencedor aí nessa questão de concurso, né? Quando se fala em estudo, o homem tem doutorado e pós-doutorado, né? E, inclusive, seu pós-doutorado é nessa área de direitos humanos, né? O doutorado foi um doutorado que apareceu aqui em Boa Vista, no convênio da Universidade Federal de Roraima com a Universidade de Brasília, muito bom em relações internacionais. Aí eu fiz, quando eu estava na seleção, aquele negócio de cabeça de concurso, né? Sem pensar, os outros vão fazer como? Eu vou fazer diferente, uma coisa que seja interessante. Então, dificuldade de línguas. A maior parte da turma, do pessoal que se inscreveu, que estava concorrendo, foi estudar a Venezuela, o país de língua hispânica. Eu pensei, eu vou ou para o Suriname ou para a Guiana. Vou fazer diferente, vou pensar fora da caixa aqui. Exatamente. Isso que funciona no processo de seleção, porque eles vão pegar 30 trabalhos sobre a Venezuela, por exemplo. E um sobre a Guiana. Aí eles vão olhar aquele da Guiana de forma diferente. Olha aí a técnica aí, ó. Aí eu fiz da Guiana, deu certo, passei. Aí esses cursos, assim, doutorado, mestrado, você tem uma alegria ao entrar e outra ao sair, né? Aí, graças a Deus saí, terminei. Aqui dentro é só ralação. Eu fiz sem me afastar do trabalho, né? Quando eu entrei, nós tínhamos tido nosso primeiro filho. Aí eu me qualifiquei. A Alessandra teve nosso segundo. E eu terminei, nasceu o nosso terceiro. Eita! Então pronto, foi trabalho, a família criança, tudo junto. É bem demorado mesmo, né? Essa questão aí de doutorado, né? É por isso que a gente tem que tirar o chapéu para uma pessoa quando encara esse desafio de fazer um doutorado, né? Porque um doutorado leva tempo, leva esforço, né, da pessoa, né? E tem que ser bastante reconhecido, né? Dá vontade de desistir várias vezes. Não tenho vergonha de falar isso, Pode não. Falar, só não fale desistia, mesmo, porque eu me sinto normal, por favor. Só não desistia porque você vê o colega do lado, pô, o cara tá aí, eu também. Eu vou sair, vai ficar feio, né? Não vou sair pra não passar vergonha. Tá igual a mim quando vou nas aventuras com meu filho, morrendo de medo, meu Deus, que o menino é corajoso demais. Eu digo, meu Deus, eu tô aqui, eu só não vou desistir pra não passar vergonha. Porque meu filho vai e eu não, sou a mais covarde, então a mesma coisa aí nesse doutorado aí, não... Vou junto aqui com ele. Isso aqui tá focado. Peraí que eu vou já encostar nele aqui pra me animar de novo. Aí quando eu terminei, eu pensei, tem um pós-doc, vou fazer logo, vou ter ânimo, né? Foi em seguida logo, né? Eu fiz logo em seguida. Eu me lembro que tinha que apresentar ou um texto de 80 páginas ou 2 textos de 45, né? Aí eu tava meio travado, né? Aí recebi um e-mail, olha, seu prazo tá vencendo, tem até semana que vem pra enviar. Aí eu... Ui! Agora, já sai. Na pressão, não, ainda peguei, aí pedi mais 2 semanas e terminei. Isso do doutorado ou do pós? Pós-doc. Tá. O pós-doc é bem mais tranquilo. É mais tranquilo, né? Entendi. O pós-doc é mais tranquilo. Pois é, e aqui em Boa Vista, assim, você é muito convidado aqui para falar sobre direitos humanos, né? Nos eventos, inclusive aqui na EJU, ministrar disciplinas aqui, cursos pra gente, né? Como é que você enxerga hoje, em questão de direitos humanos, a situação dos imigrantes que chegam aqui constantemente? Na Itinerante, nós montamos um programa de atendimento aos imigrantes, né? Que a gente até denominou Justiça Sem Fronteiras. Me lembro que na época a gente estava tentando montar o programa, eu tive algumas reuniões com a desembargadora Tânia e a gente não conseguia desenhar. Aí eu veio um insight assim, fazer o que sabe fazer, né? Isso. Porque às vezes a gente fica pensando em fazer muita coisa, fazer o que sabe fazer. Aí nós montamos um programa básico, colocando acesso a juizado especial e questões de família. Eu pensei, quando nós montamos,
fosse ter muito juizado da fazenda pública, questão de acesso à escola e saúde, atendimento médico. Mas o que apareceu foram questões de família, principalmente reconhecimento de vínculo. O que tem de reconhecimento de vínculo, união estável, é muito grande. É mesmo? Nós já fizemos mais de 1000. Inclusive a homoafetiva também apareceu muito. O primeiro abrigo que nós fomos foi do Jardim Floresta. Aí me lembro que chamaram a gente para conversar. Ó, tem um problema aqui de 2 moças que elas são parentes, mas não tem documento. O documento não bate. Aí vai. Aí nós chamamos para trabalhar com a gente um ex-juiz venezuelano, o Oswaldo. Aí o Oswaldo conversa ali que elas não estão se abrindo com a gente. Aí ele voltou e falou, olha, é que elas são casal, elas não são irmãs. Entendi. E elas não queriam falar? Elas não queriam falar, porque na Venezuela é tabu, né? É uma entendi. sociedade assim, mais conservadora que a nossa. Mais conservadora, né? Aí nós fizemos a união estável delas e a outra entrou no abrigo e ficou junto. Entendi. Olha que legal, né? Que trabalho bacana, né? Aí nós começamos e eles começaram a aparecer. Começaram a aparecer tanto homoafetivo como normal. Nós já fizemos mais de 1000, acho que umas 1300. Olha aí, né? É uma coisa que não era esperada, né? Não, era uma demanda que nós colocamos, podia aparecer, mas nós não esperávamos que fosse a principal. Você acredita que o Poder Judiciário ele está conseguindo, né, fazer um papel bacana aí de atendimento a esses imigrantes, né? Porque a gente aumentou muito aqui a demanda, né, de leads envolvendo venezuelanos, né? De conflitos, questões também de guarda, né? Às vezes até pela vara da infância também atendimento, após lá pela itinerante. Você acha que a gente realmente está cumprindo essa missão? Está abarcando toda essa demanda? Olha, eu conheço o judiciário de quase todo o Brasil, porque eu faço parte do Fórum Nacional de Juizagem e tem colegas em todos os cantos. Eu posso dizer que o nosso judiciário é um dos que melhor trabalha nessa área. De acesso à justiça, atendimento à população invisibilizada, indígena, refugiado. Poucos tribunais têm serviço assim. Eu posso te apontar o Tribunal do Amapá, tem um trabalho histórico lá com a desembargadora Sueli, que era juíza da itinerante e se aposentou há pouco tempo. Nós temos o Rio de Janeiro com a desembargadora Cristina Gáulia, e hoje está o desembargador Joaquim. São pessoas assim, muito comprometidas. O Rio tem um trabalho fantástico. A gente imagina, abrir um parênteses, que esse pessoal sem documento é comum aqui, mas nos grandes centros não, né? É uma coisa absurda que tem de gente sem documento no Rio, principalmente nordestino que viaja para lá. É mesmo? Angolano, população refugiada que tem por lá sem documento nenhum. Nossa. Aí também tem aonde? Muito legal. Tem em Rondônia também, tem uma justiça fluvial parecida com o que a gente faz aqui. Eles fazem do Guaporé, a gente faz do Baixo Rio Branco. E também na parte de documentos, acho que quem está coordenando hoje é o Johnny, que é um colega de lá. Então são poucos estados no Brasil que tem uma estrutura assim voltada para atendimento a essa população. Olha aí que coisa boa, gente. Valeu a pena, ó. Lohane. E Lohane aí trabalhou bastante lá na infância nessa questão aí de guarda, né? De autorizações de viagem, Isso é né? importantíssimo para esse pessoal. Eles chegam e às vezes estão lá no aeroporto, não tem noção do documento que precisa, a infância ajuda muito. Ajuda bastante, encaminha na defensoria, fala qual é o local correto para ir, né? Orienta. Muitas vezes a gente pensa, não, os tribunais são melhores que o nosso tribunal é um dos melhores do Brasil. Nessa questão de acesso à justiça, prestação jurisdicional, e não tenho assim, eu falo isso abertamente e o pessoal aí de fora sabe também, não é só o selo que o tribunal ganha por cumprir meta, mas também tem essa pegada pela diferenciada. Prestação de qualidade, né, do serviço jurisdicional, né? Que coisa boa. Olha, eu fico bem orgulhosa como servidora aqui do Poder Judiciário, ó, da gente eu também sou ter essa orgulhoso qualidade aí, né, nesse atendimento. Inclusive agora a EJU está preparando um curso para os servidores, né, os colaboradores que trabalham nas recepções e que fazem atendimento a pessoas de venezuelanas, né? É um curso de espanhol básico, né, de atendimento ao público, né? Para que eles consigam receber, né, de forma mais calorosa, que eles consigam entender melhor o que é que eles estão querendo nas recepções, para informar como é que está o andamento processual. É um curso específico para isso, para a gente melhorar ainda mais essa qualidade aí no atendimento inicial, né? A gente leva o ônibus da itinerante para os abrigos e na rodoviária também. Na rodoviária tem aquela população de rua refugiada que dorme lá e de dia eles saem, a gente passa lá também. Uma vez nós encontramos um médico refugiado lá na rodoviária, ortopedista, ele com a esposa e uma filhinha.
Nossa, que situação, conseguimos né? dar uma ajuda a essa situação. É uma situação, porque realmente é uma pessoa que se preparou, né? E tu vê na rua, né? Na rua. Aí é vendendo que a gente balinha. se questiona que como a vida da gente pode mudar de uma hora para outra, né? Eu acho que não vale a pena nem a gente ser orgulhoso, sabia? Ter muito orgulho assim, porque assim, é claro que as nossas conquistas a gente tem que celebrar, né? Não é. Mas a gente não pode deixar que suba pra cabeça, porque a qualquer momento a gente pode cair, a gente não sabe o dia de amanhã. Não, a vida é uma caixinha É. de surpresas, né? Aí tu vê um médico, a pessoa que estuda tantos anos, né? Dormindo na rua. Aí tu se questiona, poxa, eu que nem médica sou, não tenho nem tanto estudo. Uma coisa dessa acontece comigo, com meus filhos. Valorizar É. o que a gente tem, né? Tem que valorizar o que a gente tem. E aí eu fico caminhando ali no semáforo, né? Passando o carro, vejo as criancinhas lá pedindo. Da idade dos meus filhos, né? Pequenininho assim, já mal aprende a falar, já tá pedindo, né? No semáforo, né? É de cortar o coração. É de cortar o coração. E a orientação que a gente tem é para não dar, né? Não dá para não incentivar. Gente, mas eu fico num dilema tão grande comigo mesmo. Porque eu digo, poxa, tá pedindo é porque tá precisando. Aí a instituição pública diz, não, mas a gente está incentivando para que ela continue aqui na rua, correndo risco. Vou te contar uma história. Uma vez eu estava saindo de casa e eu saí, era domingo de manhã, fui comprar pão, aí tinha uma família, o pai, a esposa e uma filhinha, né? Aí eu passei, aí eu, puxa vida, parece a Sagrada Família, né? Puxa vida, aí voltei, Ai, gente, não- chamei para tomar café com a gente, ela era massoterapeuta e ele era operador de máquina pesada. Olha aí, pessoas que tinham uma profissão, né, no país de Ajudei ele a origem. revalidar o documento. Aí ele trabalhou aqui como operador de máquina pesada. Hoje está lá em São Paulo, a empresa o levou para lá. Olha, gente, que Ela está incrível. super bem. Ela ficou um tempo como diarista lá em casa. Aí se conseguiram se reestruturar, trouxeram o outro filho que estava lá. Então aí, Olha que coisa, né? tem muita gente qualificada aí no meio. Tem que separar o joio É. do trigo. Tem muita gente boa. Tem muita gente qualificada. Tem pessoas que não são qualificadas? Tem. Sim. Né? É como aqui no Brasil, né? É, Tem pessoas envolvidas com crime? Tem, também. Mas a gente também não pode generalizar, né? exatamente. Já pessoal, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco e dizer, aqui, esse pessoal estão aqui para bagunçar, para tomar nossos empregos. Não, não é por aí, né? Eles não As estão pessoas aqui estão porque aqui querem. porque elas estão precisando. É. E elas estão lutando pela sobrevivência delas, né? Eu, no lugar delas, também não ia ficar morrendo de fome, não ia esperar meus filhos morrerem de Não. fome, faltar o pão. E já está faltando lá na mesa deles, né? É há muito tempo. Então são seres humanos, né? São pessoas com sentimentos, pessoas que sentem fome, sentem frio e estão sofrendo. A maior parte é gente de bem. É, Tem um outro bandido aí no meio, como tem na nossa como sociedade aqui, também. né? Como aqui, que a gente também tem, né? Nós temos um trabalho também bacana na itinerante de erradicação de subregistro, tirar a documentação, certidão de nascimento para a população indígena. É um trabalho antigo que vem desde 99, 2000, começou com o desembargador Elaí. Uhum. Depois a desembargadora Tainep, que era juiz da itinerante, levou o trabalho e eu a sucedi. Já estou à frente disso há 10 anos. Para você ter uma ideia, nós temos aqui em Roraima em torno de 50, 60 mil indígenas. Nós temos quase 40 mil documentos dessas pessoas. Olha, E não foi só isso. Aí o acervo da itinerante, tanto que a gente andava com um monte de processos que estavam todos com a gente. Hoje eles foram todos digitalizados. digitalizados. Então toda a documentação dessa população indígena de Roraima está inserida no Projude. Se você precisar fazer uma pesquisa sobre Nossa. comunidade de aldeia, tudo está lá. Que maravilha! É. Porque antes não tinha esses registros, né? Eles não costumavam Não tem, fazer. não Nas tem. comunidades assim, mais isoladas, Não fazia. E Eles uma não coisa faziam. interessante, sempre foi feita aqui em Roraima, que se você observar os índios antigos, como era a sistemática de documentação? O índio está no mato, não precisa de documento. O índio começa a ter contato com o branco, aí pega o RANI, que é o registro indígena, né? Aí ele vai morar na cidade, ele tira um documento de identidade, mas com o nome de branco, não é o nome dele de índio. não é o nome dele. Não. Então o cara ele se chama Tiriaú, não sei o quê, Yanomami, por exemplo. Aí ele vai pegar aqui José Pereira da Silva. Entendi. E ele Então- que escolhe. Às vezes escolhe, às vezes pega de um conhecido. Mas o que a gente faz? A gente sempre mantém um nome indígena, à vontade dele. Eu já ia perguntar, e como é que vocês fazem? Não, a gente faz a consulta sobre a comunidade. A gente sempre conversa com as lideranças, como é que vocês querem o registro. Que é o nome, só o nome indígena, que é o nome de branco, o nome indígena. Aí eles escolhem tudo. Nós já atendemos todas as comunidades. Em 2006, eu estava escrevendo um artigo sobre atendimento e notei que nós não tínhamos o Aimiri Troari, então no sul do estado.
Aí a gente não tem, ou porque eles já tiraram pelo Amazonas, ou porque não querem tirar. Entendi. Aí entramos em contato com a FUNAI, eles falaram, alguns temas a gente quer tirar. Aí em 2007 nós fomos lá, tivemos que montar um convênio, a presidente na época, a desembargadora Elaine, ela abarcou a ideia, montou um convênio com o Tribunal do Amazonas para atender essa população. Porque metade está aqui, metade está no Amazonas. Então foi um trabalho com as duas equipes. Tivemos que coordenar tudo para funcionar. Aí nós chegamos lá, 6 ou 8 tinham documentos. Nós tiramos, é a única comunidade 100% documentada aqui do estado. Mesmo? São mais de 2.000 pessoas, 2.350 hoje, todos com documentos tirados pelo Judiciário de Roraima. Olha, que coisa boa, né? O Judiciário aí saindo aí nas linhas de frente aí. E pegando esse trabalho para si, né? Para contribuir, né? No registro dessas pessoas, que é tão importante, né? Ter dados sobre as comunidades indígenas, até também... E eles terem, que eles falavam lá, a gente vai no Zé Maria, que era tem uma história muito particular. Quando abriu a estrada, teve muito conflito, eles eram umas 3.000 pessoas, sobraram 400 do Zé Atruari. Então eles se fecharam e foram se recuperando. E algumas crianças foram sequestradas, crianças indígenas. Ainda tem isso também? Tem, que o caminhoneiro passava e pegava o moleque e jogava. Um deles foi o Zé Maria. Esse é o nome dele de Zé Maria. Ele foi um dos que mais falou que queria atendimento. Primeiro atendimento ele não apareceu. Segundo, ele estava por lá, mas não foi tirar. Estranho, né? Aí no último dia lá ele chegou comigo, queria falar. Não, o que foi, Zé Maria? Ele, não, é o seguinte, que eu tenho um documento de branco. Meu pai e minha mãe que me levaram colocaram o nome deles no meu registro. Nós tivemos que arrumar toda a documentação dele para registrar toda a família com o nome indígena, o nome dele mesmo, com a filiação correta. Então tem muitas histórias assim. Muita história interessante, né? De Daria luta. Um livro assim, Não, muito tranquilo. bom. Teve com uma essas vez, histórias de vida, né, dessas pessoas. Quando eu entrei aqui, eu estava no juizado, eu era do segundo juizado e a Tânia era do primeiro. Aí eu sempre cobri o juizado quando ela ia para itinerante, e às vezes eu ia no lugar dela, né? Por isso comecei a gostar da itinerante. Aí uma vez eu fui numa comunidade, aí tem uma ação de cobrança aqui diferente. Eu fui conversar com o sujeito, ele tinha emprestado a mulher para um outro, o cara pagou com um milheiro de tijolo. Essa é boa, viu? Só que o cara não entregou a quantidade toda de tijolo e estava reclamando. Eita! Mas eu acho... Gisele, uma técnica aí, tu quer me emprestar, não? Gisele é meu marido. Olha aí, aprende aí, ó, e me empresta também, ó. Mas pra gente bonita, tá? Não quero saber de homem feio, não, viu? Se for feio, eu não aceito, não. Mas eu acho que ele tinha se arrependido era de ter feito o negócio. Se arrependeu. No fundo era ciúme. Eita, ele queria era a mulher dele, né? Era. Pois é, doutor Érico, nosso papo tá muito bom. Olha, eu nunca tinha conversado assim, né? A gente não se conhecia, né? Só de vista, né? Mas eu fiquei impressionada com a sua história, com o seu carisma, com sua humildade. Eu fiquei muito feliz, assim, em conhecer um pouco e compartilhar um pouco da sua vida com as pessoas, com nossos colegas que estão nos assistindo e ouvindo, viu? Queria dizer que, assim, o que eu ouço de você é que você é um juiz muito querido aqui por todos. Todos que lhe conhecem e os que não lhe conhecem sabem que você é uma pessoa humana, uma pessoa educadíssima, muito agradável com todo mundo. Isso era o que eu conhecia de você, né? E agora a gente só está confirmando aqui, né? Nossos colegas aqui do tribunal, a gente só confirma essa pessoa maravilhosa, né? Eu queria só que você, para a gente encerrar, me falasse um pouquinho sobre as premiações que você já ganhou, né? Você já se inscreveu em alguns seletivos concursos, né, em nome do tribunal, né, e ganhou algumas premiações, trouxe aqui pra gente, né, pro nosso tribunal. Você lembra de algumas? Não, eu lembro algumas. Eu sempre escrevo em nome do tribunal, porque eu acho que o que a gente faz aqui não é individual, é do tribunal, né? Então, o primeiro que nós levamos foi Inovare, que é a maior premiação da justiça brasileira. Foi o trabalho de erradicação de subregistro indígena. Eu me lembro que nós tínhamos recebido uma carta de uma comunidade Yanomami, Palimiu, pedindo atendimento. Só que é difícil chegar lá, a gente não tinha voo. Nós guardamos essa carta por uns 5 anos, até conseguimos ir lá e mostramos. Aí eu juntei essa carta, eles ficaram impressionadíssimos da gente conservar e ir lá atender, né? Olha! E o trabalho que a gente fez, assim, com documentação de indígena, aí o tribunal recebeu o primeiro prêmio nessa área. Depois nós ganhamos o conciliar legal com o trabalho com os refugiados, de conciliação, mediação, para resolver os litígios. Depois vieram outros prêmios na área de direitos humanos, alguns com refugiados, outros com os indígenas, outros de conciliação, que a gente faz muita conciliação aqui também. Conciliação é sempre uma excelente saída, autocomposição para litígios, né? Do judiciário. É menos desgaste para todo mundo, né? E as partes têm que buscar amadurecimento para construir soluções. Isso.
Isso, menos trabalho para o tribunal, tá, gente? E menos raiva também para ficar disputando aí. Vamos entrar num acordo aí, vamos conciliar, né? É a melhor solução. É a melhor solução é a gente tentar se entender, né? Nem que seja por meio do judiciário, ali com a ajudinha do judiciário. Tentar resolver logo a situação, o problema, né? Verdade. Então é isso, gente. Olha, eu agradeço muito a sua presença aqui, doutor Eric. Eu conversaria mais tempo. Eu vi que o senhor tem muitas histórias legais aqui para passar pra gente, né? Depois a gente marca outro cafezinho, pode ser? Ótimo, quando quiser. Obrigado, tá? Gostaria de mandar alguma mensagem para os nossos colegas, magistrados, servidores, colaboradores, estagiários aqui do tribunal? Eu queria falar o seguinte, muitas vezes a gente reclama da vida, né? Está ruim, não sei o quê, mas eu acho que a gente tem que pensar assim, no bom que a gente tem, né? E tentar fazer o melhor com aquilo que nós temos, né? A gente vê muitas pessoas amarguradas, reclamando do trabalho, o salário podia ser melhor, minha vida podia ser melhor, podia ter só isso, o que a gente aquilo. escuta. Pois é, mas às vezes, se a gente olhar mesmo, nós estamos reclamando de barriga cheia. Tem que agradecer a Deus pelo que tem, seguir adiante e tentar fazer o melhor com o material que tem às mãos. Olha aí, fazer o melhor com o material que tem às mãos, gente. Essa é a mensagem do Dr. Eric aqui para todos nós. Uma mensagem muito bonita. Então aqui eu vou até ler, tá? Na semana do Dia Internacional para o Direito sobre Graves Violações dos Direitos Humanos e pela Dignidade das Vítimas, a gente encerra aqui o nosso podcast, né, com essa presença maravilhosa aqui do Dr. Eric. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.